Turma, bem-vindos a mais um podcast do IBEF, dentro dos programas estruturados dos CQCs. Estamos aqui para bater um papo com vocês com um assunto super relevante. E só reforçando, né? O IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças do Espírito Santo, tem como objetivo fomentar um ambiente econômico, de finanças e de gestão do Estado do Espírito Santo. E dentro dessa estrutura nós temos uma destinação para a formação e produção de conteúdo, que são os CQCs, os Comitês Qualificados de Conteúdo, onde o nosso foco ali é realmente produzir conteúdos para a sociedade capixaba por meio da participação dos nossos associados. E hoje nós estamos aqui com o CQC específico de finanças, com uma turma aí super referência na área, tanto de economia, finanças e até mesmo na área empresarial. Vou apresentar para vocês já daqui a pouco. E o nosso tema hoje vai ser falar especificamente sobre educação financeira no ambiente familiar. Um tema que é super relevante e a nossa ideia aqui é abordar esse tema em diferentes aspectos, trazer aqui algumas exemplificações práticas que vocês podem estar tomando de conhecimento e quem sabe aplicando aí já também no ambiente familiar de vocês, tá? Hoje, além de mim, Fabrício Norbin, eu estou na presença do Ricardo Fadini, Douglas Linheiro e do Marcel Lima. Já eles vão ter a fala aqui para poder complementar. Bem, pessoal, quando a gente, já adentrando no assunto, né, começa a falar um pouco dessa educação financeira familiar, né, no Brasil é quase um tabu. Historicamente, culturalmente, até por questões de ambientes econômicos, até do passado, um passado muito recente, o brasileiro, na média, as famílias não se têm esse hábito de poupar. Inclusive, se a gente trouxer dados aqui para a mesa, a gente tem quase 80% das famílias endividadas. Então, se a gente for procurar do que restou, quem poupa, com certeza vai ser um percentual muito menor. Então, a ideia aqui é que a gente possa trazer para o nosso ouvinte, que está dentro do carro, que está em outra plataforma ouvindo a gente, mostrar, né, formas de quebrar esse paradigma, trazer aqui algumas exemplificações práticas e simples que eles possam aplicar para, de fato, ter uma estrutura familiar mais equilibrada, tá joia? Inicialmente, eu queria chamar já para a conversa o Ricardo Fadini, que é empresário, sócio proprietário da WhatsApp Business aqui em Vitória. E o Ricardo tem um projeto super bacana nessa área, que é o Graninha Kids. E eu queria que o Ricardo desse para a gente aqui um overview de como funciona esse projeto, como que nasceu, se puder falar também, e trazer para a gente algumas exemplificações práticas de como que isso está rodando. Tá joia? Bem-vindo, Ricardo, e obrigado por ter topado vir conversar com a gente. Show de bola, Fabrício, Marcel, Douglas, prazer estar aqui com vocês. Uma caixinha de experiência, né? Da forma que o Fabrício falou, nós do IBEF, do CQC, a gente está trazendo conteúdo para compartilhar, para a gente crescer e evoluir juntos, tá? E essa linguagem nossa é uma linguagem para que seja acessível para todo mundo, tá? Como o Fabrício falou, hoje eu também estou na área de educação, né? Com a WhatsApp, que é uma escola de inglês para adultos e negócios. E o meu background, minha história veio da engenharia de fábrica, né? Trabalhando para, claro, trazer o sustento para dentro de casa. E o Graninha Kids, ele nasceu com uma dor de pai que não queria dar uma mesada para um filho, para minhas filhas, né? Hoje elas têm 12 anos, vão fazer 13. Não dá uma mesada só por dar, né? Com certeza vocês aqui, na infância de vocês, tem aquela questão, meu pai me dá uma mesada para eu comprar alguma coisa. E a gente queria dar muito sentido, né? Na época eu morava até fora do Espírito Santo, em Belo Horizonte. E eu lembro, cara, um dos livros que me marcou muito, que foi Segredos da Mente Milionária, que trabalha a mentalidade financeira, né? E lá atrás, na época, em 2013, que eu li esse livro, o T. Harv Eker, né, que é o autor desse livro, que era sensacional, recomendo muito, tá, pessoal? Quem não leu, lê o livro, que é muito bacana. E ele tem um treinamento, né, presencial que eu fiz lá em 2015, chamado Millionaire Mind Intensive, que realmente trabalha as crenças financeiras. E como o Fabrício trouxe, né, Fabrício, a questão do tabu financeiro no Brasil é um desafio que a gente tem, né? Vocês vão falar a parte de vocês, da parte financeira e a parte de investimentos,
Só que lá atrás, eu vim do interior também, os pais não falavam sobre grana. Só falava, pô, meu filho, você quer tudo, o dinheiro não nasce em árvore, aqueles jargões que acabam bloqueando a mente de uma criança ingênua lá atrás, né? E o Granini nasceu da dor de pai, né? Eu, meu primo Rodrigo, também trabalha na área financeira, é empresário também, com filhos na idade de 5 anos na época. E a gente começou a estudar sobre a parte financeira, e lá atrás tem o Pai Rico, Pai Pobre também, que é um livro marcante pra gente. Vocês vão balançando a cabeça, com certeza vocês já leram, né? Verdade. E a gente começou a estudar. E no livro, Segredos da Mente Milionária, fala dos 6 potes para os adultos, né? Então, poxa, a gente começando a estudar outros livros também, a gente começou a... Não tinha nome Graninha Kids, na verdade foi uma ação que nós pais queríamos trazer para dentro de casa para ensinar, para ser exemplo, tá? Então, Graninha Kids é o quê? Ajudar os pais a ensinarem sobre dinheiro e empreendedorismo para os filhos dentro de casa. Normalmente começando numa idade de 5, 6 anos, que é uma fase o quê, cara? Além da personalidade, além das crianças estarem crescendo e evoluindo, elas vão começando a alfabetizar, fazer continha, subtração, adição, e vão começando a entender as coisas, né? Mas lá atrás não adianta você falar de bolsa de valores ou de liberdade financeira, tem que ser um trabalho mais lúdico. E a gente começou como um laboratório dentro de casa, lá em 2015 para 2016. As meninas tinham 5 para 6 anos. E a gente modelou, né? Porque a gente criou os 4 potinhos lá, que o Harvard ele fala muito dos 6 potes para os adultos, né? A gente modelou para as crianças. Personalizou, né? Justamente, porque quando a gente vai fazer um trabalho com adultos, né? Vocês trabalham com isso, inclusive, da renda da família, da questão das despesas, o que sobra faz o quê, ou se não sobra, o que você vai fazer. Não adianta eu trabalhar as necessidades básicas para a criança se manter, que ela não tem a grana, né? E o Harvard fala muito também da educação, de estudar sobre educação financeira, para você crescer intelectualmente e aprender sobre finanças. Então a gente manteve para as crianças, para os adultos chama-se liberdade financeira, a gente chamou o quê? A galinha dos ovos de ouro. Tem uma história do fazendeiro e tal, não vou entrar aqui agora, mas tem no YouTube, é muito legal, tá? Que é o quê? Ajudar a criança a ter uma visão de longo prazo. E o longo prazo para uma criança é 1 ano, já é um longo prazo, 2 anos, 3 anos. Para o adulto a gente fala de aposentadoria e tal. Mas é o quê? A criança poupar um pouquinho por mês, com a ajuda dos pais, tá? Para não retirar esse dinheiro. É o dinheiro gerando dinheiro, né? A gente estava falando antes, né, que normalmente, infelizmente, né, o brasileiro usa os juros compostos ao contrário. Verdade. Né? Na questão de usar uma taxa horrível do cartão de crédito para endividar, empréstimo. Cara, vamos trabalhar esse conhecimento para que você invista o seu dinheiro, para que lá no futuro você colha frutos, né? Então a gente trabalha dessa forma com as crianças, tá? Para ter uma visão de longo prazo. Como adultos a gente fala sobre objetivos e metas e tal, botar meta. Para o adolescente também, para a criança também. Só que aí é uma meta de curto e médio prazo. Aí um exemplo legal, né? Minhas filhas na época, comprar uma bike. Aí a gente usando esse dinheiro semanal da mesada, né? A gente usa a mesada como um nome, mesada, mas a gente conversa semanalmente com as crianças para criar o hábito. Tem uma rotina de conversa. Então, toda semana a gente separa uma graninha para esses potes. E o da meta, por exemplo, poxa, meu filho quer comprar uma bike de R$500, tá? Se eu dou R$10 desse potinho, que é a meta, que a gente chama de caixinha de Natal, fazendo alusão a presente e tal, são 50 semanas para a criança poupar. Imagina uma criança poupando 50 semanas. Vai fazer um trabalho interno muito legal, cara, porque é paciência, é resiliência. A gente vai treinando outras virtudes na criança. Então o graninho não é só dinheiro. É um trabalho de princípios e valores dentro de casa, o abraço do pai com o filho, sentar numa mesa para conversar e falar sobre dinheiro, que seja 10, 15 minutos numa semana. É aí 50 semanas para a criança poupar, né? É um tempo pesado, né? Pai, eu quero comprar logo e tal. Você pode aumentar a minha mesada? A criança já, pô, se eu tiver mais dinheiro eu vou... Aí o que a gente trabalha também no empreendedorismo? Cara, o que você pode vender dentro de casa para estar antecipando esse tempo?
Aí, pô, minhas meninas já fizeram brigadeiro para vender no condomínio, pulseirinha. Um trabalho muito legal, que é social, né? Pegar os brinquedos que estão parados há mais de 6 meses, vender no OLX da vida, para antecipar esse desejo. Legal. Então a gente trabalha esse potinho muito a parte interna da criança. Saber esperar, ter paciência e poupar, tá? Ricardo, inclusive eu vi um depoimento, né, de um gestor de um dos maiores fundos aí do Brasil, de investimentos e tal, e ele comentou a educação financeira que ele traz para os filhos dele, né? Aí ele falou algo interessante assim com relação à mesada, né? Porque quando a gente dá mesada para a criança, a gente acaba trazendo o conceito de renda fixa ali para ela, um salário, né? Sim. Então não tem um viés muito empreendedor nisso. Então ele evita, né, essa prática de dar mesadas fixas ali para a criança e estimula ela a fazer alguns trabalhos ali dentro de casa de forma que ele remunere pelo trabalho, que ela reconheça também o esforço do trabalho, né? A necessidade de trabalhar e gerar valor, né? Isso é muito legal que você falou, que não tem o certo ou o errado. Eu posso dar mesada ou não posso? Cara, é a escolha dos pais. João Kepler fala muito disso, né? Para os filhos dele, também não dá mesada. Mas o intuito nosso do Graninha, e foi um laboratório com pais, é para ajudar a criança a aprender a administrar o dinheiro que ela recebe. Exemplo, né? Pô, vou ganhar uma bolada na Mega Sena. A maioria das pessoas que ganham loteria ficam falidos e piores do que estavam antes, porque não tem a criação, não tem a mentalidade financeira e nem o conhecimento de administrar o dinheiro. Então, a ideia do Graninha, a princípio, é... Poxa, o que fazer com o dinheiro e separar, ter a parte emocional para trabalhar com o dinheiro e saber o que fazer com ele, entrando com o empreendedorismo. Eu acho que quando a gente fala de mesada, isso é um tema muito importante sobre educação financeira familiar, porque na verdade você está falando de orçamento, né? A mesada é um orçamento que a criança ela vai ter para trabalhar ao longo do mês. E se ela começa desde cedo a entender as limitações do orçamento, naturalmente ela vai desenvolver uma capacidade de gestão de gastos para que ela encerre o mês gastando no máximo que ela tinha de orçamento. E se sobrar uma fatia desse orçamento, depois dos gastos mensais, ela de repente ela pode gastar com outras coisas ali sem ter peso na consciência, porque ela respeitou o limite de gasto que ela tem. Quando você começa a evoluir ao longo da vida e você vira de fato ali um chefe de família, enfim... Você já desenvolveu essa habilidade, naturalmente você vai trabalhar mais confortável também, você vai conduzir todo o orçamento da sua família, podendo sobrar, inclusive, recursos para investimentos, enfim, evitando de cair na famosa corrida dos ratos, aí, que cita livre pai rico, pai pobre. Inclusive, ontem a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Eu conversei muito com o Douglas ontem sobre orçamento familiar, a gente conversou sobre isso para nós mesmos, né? E ele apresentou uma planilha muito legal, assim, detalhada, das finanças da casa dele e tudo mais. Achei bem interessante e é importante dizer também que as coisas, de certa forma, têm algum esforço também. Não é fácil simplesmente cuidar das finanças de casa, não é tão fácil. Tem que ter um esforço de registrar. Na engenharia tem um conceito muito, muito claro que é você não consegue controlar o que você não mede. Né? Exatamente. Então, se você não mede, se você não registra, você não consegue ter controle daquilo. Então, isso exige um certo esforço, sim, para você ter equilíbrio financeiro. Né? E o sensacional, vocês falando, né? É muito especial você acompanhar o crescimento dos filhos e quando eles vão entendendo, pô, a gente poupa para uma meta que eu falei agora e poupa para o futuro, né? Os 2 potinhos que eu falei. Vão vir nos centavinhos ali. Centavinhos. 5 centavos, 10, 15, daqui a pouco, pô, papai, tá vindo R$1 por mês. Isso a criança vai entendendo. Pô, beleza, se eu poupar e esperar um pouco mais, eu vou conseguir receber. E você falou do gastar, do sensacional, que é o 3º potinho. Primeiro é para uma meta de futuro. Segundo é para uma meta de curto prazo para utilizar o dinheiro para algum desejo, alguma viagem, enfim. Terceiro é a diversão. Saber se divertir, saber gastar o dinheiro serve para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para todo mundo. Saber gastar o dinheiro com propriedade e o pai liberar mesmo aquele dinheiro daquela mesada, daquela semanada do potinho da diversão, é para gastar. Desde que esteja dentro do orçamento, você acaba gastando sem culpa, né? Aí no começo já torra tudo com a pipoquinha na escola. Pai, quero mais. Ok, vamos esperar a próxima semana. Isso é muito legal. E o legal que você trouxe também sobre... começa nos centavinhos, depois começam a vir reais...
isso traz um conceito muito importante, principalmente os investidores aí que a gente lida diariamente, que é pensamento de longo prazo. Isso. E assim, nos investimentos, a mágica acontece ao longo do tempo, né? Normalmente as pessoas acabam buscando rentabilidade alta, rápida, em curto intervalo de tempo. Isso costuma ser muito perigoso no mercado financeiro, né? Então, assim, esse pensamento de longo prazo é fundamental também. Ricardo, lá no Navalor, eu trabalho junto com o Marcel, eu trabalho junto com o Fabrício, e é muito comum nós atendermos grupos familiares, né? E aí, por exemplo, geralmente vem uma pessoa da família, a gente começa um atendimento, e é natural que as pessoas cheguem com de repente, pouca educação financeira, realmente buscando uma ajuda, né? Inclusive, em alguns casos, a gente até cita algumas leituras, o próprio Pai Rico, Pai Pobre, e a gente percebe que isso tem o poder de virar uma chave na cabeça da pessoa, né? E um trabalho que a gente gosta de fazer também, na parte de educação financeira, é educar o investidor em relação à necessidade de se poupar todos os meses, né? No começo, até uma conversa que eu tenho muito com o Marcel, no começo, para o investidor, às vezes parece até que é um trabalho muito grande, né? Poxa, eu estou poupando aqui, realmente eu não estou vendo resultado. Mas ao longo do tempo, com esse efeito dos juros compostos, em médio e longo prazo, começa a florescer ali os principais frutos desse trabalho que está sendo desenvolvido. E aí o segundo ponto que a gente percebe é que essas pessoas que no início elas tinham muitas dúvidas, elas podem virar promotores também da educação financeira. Tá? Então, assim, o trabalho que a gente faz, ele tem uma importância muito grande também, não só na parte de ajudar as pessoas a investirem, mas na parte de educar financeiramente. Porque se todas essas pessoas começarem a promover a educação financeira, a gente tem um ganho em escala muito grande, um ganho exponencial. É impressionante como brilha os olhos da pessoa quando ela vê o resultado desse processo, né? E aí, como o Douglas disse, que ela vira promotora disso. Então, o resultado ele é inevitável, assim, tanto para bem quanto para mal. E um ponto muito legal, por exemplo, uma criança não tem muita noção do que é juros compostos. Então, quando ela guarda o primeiro dinheirinho dela lá, ela está guardando dinheirinho. Daqui de um tempo, ela começa a ver que começa a aparecer o segundo dinheirinho, que é o juro daquilo ali. E ela começa a perceber, caramba, então quer dizer que quanto mais eu acumular ao longo do tempo, mais eu vou produzir. E aparece ali uma informação nova, né, que é realmente o conceito de crescimento patrimonial ao longo do tempo, tá? E quanto antes a gente começa esse processo, maior o ganho no longo prazo, porque vai chegar no momento que o próprio investimento financeiro ele vai também trabalhar a seu favor, não é só a sua capacidade de aporte, né? Já que nos investimentos o tempo é muito importante, as crianças têm um superpoder. Espetacular. Elas são muito jovens, então elas são super poderosas nos investimentos, porque se elas começam desde cedo, o resultado é muito... Se você tivesse poder voltar nos seus 15 anos com a experiência que você tem hoje, o que você faria, Marcelo? Com certeza. Inclusive, é interessante tratar disso, mas a educação em casa, você vê como é tão importante, né? Quando eu era criança, ainda adolescente, eu tinha essa mania de juntar dinheiro, assim, eu veio muito do meu pai, me ensinou muito sobre isso. E isso, não preciso nem dizer que foi fundamental para minha carreira hoje, para minha transição de carreira também que eu fiz. Mas, assim, eu lembro nitidamente, como se fosse ontem, eu juntando dinheiro para comprar minha guitarra, né? Eu tocava guitarra e tal, e eu juntando minha mesada ali. Todo mês juntava, e consegui comprar minha guitarra, né? E na época que eu comprei a guitarra, para quem toca aí, sabe que precisa de uma caixa de som, né? Senão você não consegue emitir som na guitarra. E aí quando eu consegui comprar minha guitarra, eu falei, e agora? Não consigo. É o planejamento, cara. Aí meu pai deu a força lá, viu o esforço que eu fiz para comprar a guitarra e comprou uma caixa lá para mim. E aí isso ficou bem marcante para mim também. Não, e pegando o Douglas falou lá atrás, né, cara? Separar o dinheiro mensalmente é super importante, né? No livro do Segredos da Mente Milionária ele traz, cara, se pague primeiro. Tira aquilo ali antes de começar a pagar suas contas, né, cara? E isso pra criança, ela vai criando esse hábito também. Primeiro, cara, que as minhas meninas agora vão fazer 13 anos. É uma outra abordagem do que uma criança de 5, 6 anos. Agora não. Agora já estão com o cartão delas de cartão digital, banco digital, aquelas coisas que lá atrás a gente só tinha o bancão, né? Vocês trabalham numa empresa sensacional e sabe o quanto que essa juventude agora já tem muita coisa na mão, né? Ricardo, essa questão do Pax primeiro, até pra gente esclarecer pro ouvinte aí, boa. Eu converso muito sobre isso com os investidores, tá? E eu sempre pergunto,
você já ouviu falar de Pague Primeiro? O que isso quer dizer para você? E teve uma pessoa que me respondeu uma vez de um jeito que eu nunca mais esqueci, inclusive eu sempre comento. A pessoa respondeu o seguinte: Pague-se Primeiro quer dizer o seguinte: o primeiro boleto que você paga na sua vida é o boleto do seu futuro. Então, você recebeu a sua mesada, você recebeu o seu salário e tal, separa aquilo que você vai investir. Primeiro passo. O que sobrou é o seu orçamento para você trabalhar durante o seu mês. Então, quando você trabalha com Pague-se Primeiro, que é um conceito, na minha visão, importantíssimo, você evita de se sabotar, né? Então, você coloca o seu futuro em primeiro lugar. Você faz as suas aplicações em primeiro lugar e você começa a trabalhar realmente a limitação de orçamento, que é aquilo que sobrou para trabalhar no mês seguinte. Com o passar do tempo, isso vira um hábito, né? E aí é sensacional, é feito dos juros compostos, enfim, e você tira aquele ar, assim, do sacrifício, né? Você não está fazendo um sacrifício, né? Você começa a entender sobre uma outra perspectiva que agora realmente você está se colocando em primeiro lugar. Excelente citação, é muito brilhante. E o legal, cara, que a gente está num Brasil que não poupa. A gente estava conversando sobre isso aqui, né? Exato. Quase 80% da população brasileira é endividada. Ainda há poupança, não vamos crucificar a poupança não, mas ainda a poupança é o investimento mais usado, não faz sentido. Mas é porque criação de hábito, cultura, ouvindo de pai para filho e tudo foi mais. Passando, né? E isso foi passando. E teve aquela época também que a gente teve esses períodos inflacionários absurdos, onde criou-se uma cultura de estoque também, né? Então, o dinheiro na mão, ele perdia muito poder. Então, isso tudo foi passando culturalmente e a gente está nesse caminho um pouco hoje do nossa ponta, né? De tentar educar essas pessoas. E com o seu projeto, que eu acho super bacana, que você atinge dois públicos, né? Você atinge o público da criança, pensando em ser, no futuro, uma pessoa melhor, que lide melhor com suas finanças, e os próprios pais, né? Porque traz uma conscientização também dos pais. E a gente vai criando essa bola de neve positiva, né, cara? Que hoje, imagine, minhas filhas vão fazer 13. Daqui a mais 10 anos, faculdade, ou não sei o que elas vão buscar, mas elas vão se tornar adultos saudáveis financeiramente no futuro, né? E o que nossos pais talvez não tiveram dos nossos avós, e lá atrás, né? Problema da escassez, não tinha muita grana, né? E vamos falar outra coisa que é tabu também, né? Misturar religião com grana, né? Eu sou cristão e tal. Sim. Mas era sempre aquela questão do rico é o mal e o pobre é o bonzinho. Cara, e vai fazer alusão ao quarto potinho da doação. Pô, quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas eu posso ajudar a alcançar, que seja com meu tempo ou grana, ajudando uma instituição. Então a gente ensina a criança desde cedo também a tirar uma fatia da mesada dela para fazer uma doação. E a gente sabe também, assim, o nível de importância que as finanças da pessoa têm para ela mesma, até no sentido de divulgar patrimônio, alguma coisa nesse sentido. A gente lida com investidores diariamente, sigilo é super importante, né, em respeito a isso. E eu vejo que às vezes, assim, chega a ser um tabu o investimento, poupança, dedicar até para falar dentro de casa, como uma coisa muito sigilosa dos pais, para não poder falar para o filho. Chega a ser um nível até, parece sexualidade, sabe? De estudar, de falar de sexualidade, de investimento entre os filhos, entre pai e mãe. E desmistificar isso realmente, trazer isso para a conversa, para a mesa lá da família, né? Isso é muito importante tanto para os filhos quanto para os pais e a família. Sensacional, Marcel. E como que a gente faz, né, acontecer esse momentum? Você vai escolher com o seu filho, a mãe com o filho, mas a família inteira junto, é importante o pai e a mãe estarem juntos, ou os responsáveis, né? Para quê? Para que você esqueça celular, olha no olho do seu filho, explica, a gente criou as planilhinhas para as crianças, alguns mapas do sonho lá, pô, meu sonho é comprar uma bola de basquete e tal, para ele assinar e se comprometer ali com aquilo ali, é muito legal, cara. E a gente criou, até para finalizar essa parte, um curso do Graninha lá, de dinheiro desde a infância, né? Hotmart e tal, até bacana falar, mas é para ajudar as pessoas a crescerem e evoluírem com a mentalidade financeira, cara. Essa é a ideia do Graninha. Apesar da gente entender que tem um desafio muito grande ainda na educação financeira, eu consigo também ver alguns sinais de que a gente está passando por um processo de transformação. Para mim, por exemplo, não é difícil encontrar um adolescente que saiba conversar sobre fundos imobiliários, né? É algo que eu acho revolucionário. Acho que o brasileiro ele já está entendendo
que é preciso algo mais do que a poupança. A poupança realmente é um investimento muito desalinhado, mas eu vejo até pessoas mais jovens, adolescentes, enfim, já com esse tipo de interesse sobre ações, fundos imobiliários, enfim. As pessoas já consomem esses conteúdos desde pequeno e, como a gente bem comentou, essas pessoas acabam sendo promotoras dentro do próprio ambiente familiar, né? De querer ali ajudar outras pessoas a investirem melhor. Muito como a gente vê, exatamente, muito como a gente vê filhos trazendo conta de pais, né? Exatamente, o filho chega lá, pô pai, vamos lá conhecer o trabalho lá da Valor, o trabalho do Marcel, Douglas, do Fabrício, é comum isso acontecer com a gente, tá aí. E eu acho que é um sinal muito positivo de que a gente está conseguindo evoluir em termos de educação financeira. Como que vocês fazem, aproveitando esse gancho, Douglas? Eu quero investir uma carteira para o meu filho. Como que vocês fazem, Marcel, Douglas? Existem alguns caminhos, tá, Ricardo, que a gente pode seguir, tá? O caminho mais tradicional e que inclusive teve uma evolução significativa é o caminho da previdência privada. A previdência ela passou por um processo de modernização muito grande nos últimos 3, 4 anos. Houveram algumas mudanças ali por parte da SUSEP. Então hoje os principais fundos de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa, hoje você tem via previdência, tá? E por que esse é um caminho muito utilizado hoje pelas famílias, né? Você tem a questão da economia tributária, né? Então quando a gente fala de retorno financeiro, a gente não fala só dos ganhos absolutos, mas a gente também tem que entender o custo tributário, quanto de imposto que paga. Então quando você citou, por exemplo, a questão das suas filhas, poxa, digamos que eu vou fazer um investimento para minha filha agora, para ela utilizar daqui 20 anos. Pô, se eu economizar imposto durante 20 anos, será que isso não me geraria um retorno melhor? Então, quando você escolhe, por exemplo, um veículo previdenciário, além de você cair numa alíquota regressiva, você fica 20 anos sem ter incidência de imposto sobre aquele montante. Então, o efeito dos juros compostos, ele vai direto até o final. E outro motivo pelo qual as famílias também costumam utilizar a previdência pela questão da sucessão patrimonial, né? A gente estava conversando até mais cedo. Importante, né? Tema importantíssimo, vem tomando cada vez mais espaço dentro das famílias, né? E isso é importante não só para a construção da reserva dos jovens, mas também pela questão da reserva dos pais, né? Porque existe uma preocupação sobre como que a família acessaria os recursos em caso de óbito, né? E quando a gente pensa num contexto familiar, a gente pensa na possibilidade, de repente, do inventário e tal, a gente sabe o quão moroso que é esse processo, né? Então existe um caminho também via previdência para mitigar esse impacto, né? Isso que não passaria por inventário, tá? E operacionalmente também, assim, hoje a gente consegue abrir contas para menores, né? Dentro de algumas regras lá, ou investir para o filho por meio da conta do pai. Mas esses são dois caminhos que é importante frisar. Se tiver na conta do pai, na hora que ele transferir isso no futuro para a criança, vai incidir lá ITCMD e tudo mais, impostos ali. Se deixar na conta do filho, para o modelo de previdência, né, é uma possibilidade, aí a educação financeira dentro de casa passa a ser muito importante, porque o dinheiro vai estar na mão da criança, quando ela ficar maior, aquilo vai ser direito dela. Então, assim, é importante trazer a educação financeira para dentro de casa quando você quer ter uma eficiência tributária de não precisar transferir isso para a criança, né, para o adulto lá depois, no futuro, né? É bem bacana isso. Eu tenho gêmeas, né? Esse gancho da personalidade de cada uma é totalmente diferente. E a mesma criação, falando na mesma mesa e tal. Uma tende a ser mais gastadora do que outra. E aí vem aquelas questões, pô, isso é ótimo, essas práticas, porque acabou. Ok, o que você vai fazer para resolver? Então são ensinamentos que vão acontecendo, que o pai vai ficando mais forte, e isso é legal para vocês, pais que estão ouvindo, pais e mães, busquem conhecimento. Converse com esses caras aqui que são especialistas, busquem uma leitura, né? Poxa, e é desafiador você ensinar todo mundo. O Douglas falou, pô, tá no YouTube, tem muito conteúdo e tal, mas vamos trazer coisa boa também para as crianças estarem bebendo da fonte, né? Aí você falando ali da questão do futuro da criança, aí as meninas, pai, quero comprar uma ação da Apple. É muito legal. Eu também tenho algumas coisas. Na minha época eu não falava isso, eu queria comprar uma guitarra. E aí, pegando esse gancho só para construir, para investir fora do Brasil, cara, como que seria? Como que vocês fazem? Tem essa possibilidade. A gente consegue fazer
alguns investimentos no exterior, né? Por alguns canais. E a gente vê o mercado internacional como um ponto de diversificação. Acho que é o principal. Assim. Proteção, principalmente, também, né, Márcio? A gente tem o dólar como uma moeda menos inflacionária ali e tal. Então, a gente vê como um complemento da carteira de investimentos. Não tem nada de errado mandar tudo para fora ou ficar tudo no Brasil. A gente vê como critério de diversificação uma coisa bem saudável mesmo. Inclusive outras alternativas, né? Marcelo citou bem a questão do internacional. Hoje, alguns pais criam para os filhos, inclusive, investimentos internacionais. Então, a criança ela já começa ali com a ação da Apple, como você bem citou. Talvez não diretamente, mas via um fundo de ações, enfim. Tá? Então, assim, existe também a cultura de se comprar aos poucos ações para as crianças, porque quando nós falamos de um horizonte de investimento de 20 anos, o mercado acionário tende a ser muito lucrativo, né? Existem alguns casos também de compra de fundos imobiliários, que o próprio dividendo também vai sendo reinvestido. E no momento que a gente está agora, talvez o próprio Tesouro, o NTN-B também, alguns títulos de inflação, de crédito privado, enfim, pagam ali um valor acima da inflação, também conseguem ajudar ali compor uma carteira diversificada. Então, até mesmo para as crianças, a gente consegue montar uma carteira muito diversificada, né? É aquele negócio, vou montar uma reserva aqui na poupança para o meu filho. Não, você vai montar uma carteira mais diversificada, até para perseguir retornos melhores, né? E a alocação vai depender do prazo. Exato. Isso é muito importante. Então, assim, quando a gente está falando de renda variável, você falou de ações e tudo mais, a gente está pensando a longo prazo. Por quê? Porque ninguém tem bola de cristal para saber qual será o preço de uma determinada ação, nem que seja daqui a um ano. Isso ainda é curto, um curto período de tempo para ações. Então, quando a gente vê, tem um estudo interessante do Jeremy Siegel, né, um professor americano e tal, ele fez um gráfico bem interessante que mostra assim, 200 anos de mercado americano e ele vê a bolsa ganhando de lavada assim, nos títulos de renda fixa. Aí você fala, pô, vou viver 200 anos para ver a bolsa ganhar. Não, mas ele pegou intervalos menores, de 35 anos, alguns intervalos ali, e ele viu que a bolsa, né, as ações, ainda ganhavam da renda fixa. Mas você vê que são períodos relativamente grandes, né? Para ter essa previsibilidade de um retorno superior à renda fixa, você precisa de períodos relativamente grandes. Então, para as crianças faz algum sentido a renda variável, desde que você esteja adequado ao perfil de investidor, né, claro, e visando o longo prazo. Isso faz muito sentido. Sim. Essa diversificação é espetacular, né? Vamos pensar na cripto, por exemplo. Para a gente, talvez seria um risco alto. Eu tenho 45, por exemplo. Para elas, 12, 13 anos. Inclusive, muitos jovens se interessam por essa solta, né? Elas me mandam um vídeo do YouTube já. Se você perguntar hoje para um jovem se ele sabe o que é Bitcoin, com certeza ele vai saber o que é Bitcoin, tá? Uma pergunta muito comum que chega para a gente também é a partir de qual valor a gente consegue fazer um investimento para um jovem, para uma criança, enfim, tá? E hoje, dado o nível de, como é que a gente pode falar, democratização dos investimentos, a partir de R$100 mensais ali você consegue acessar os melhores fundos aí, né? Então, quando a gente fala até mesmo da Previdência, você pode fazer um aporte de R$100 por mês ou mais, enfim, e compondo uma reserva de longo prazo, né? Eu acredito que seja um valor muito acessível para se investir também. Importante sempre dizer, eu falei aqui sobre ações, pensando a longo prazo para criança e tal, é sempre importante estar atento ao perfil de investidor. Tá? Não estou dizendo que é para investir em ações você dá visão a longo prazo, não é isso que eu quero dizer. Então é sempre importante olhar o perfil de investidor e estar perto de um assessor de investimentos, de uma corretora credenciada, porque isso vai trazer a segurança tanto operacional, né, quanto de avaliação sobre se aquela carteira está adequada ao seu perfil, às suas necessidades. Então, busca de um profissional para isso é muito importante. A gente vê com muito bons olhos assim, essa divulgação sobre investimentos na internet. Isso é legal, isso cria um mercado, isso cria uma discussão, mas é sempre importante quando a pessoa vai para a prática buscar um profissional, né? Assim como na saúde, né? Você ficar vendo vídeos sobre como curar uma determinada doença, isso pode ser muito perigoso também, né? Isso é bom para promover a discussão, mas na prática é sempre importante buscar um profissional. Tanto é que quando você vai cadastrar numa corretora, né, vai um questionário para perguntar se o perfil moderado, conservador ou mais agressivo. Exatamente. E é importante, como o Marcelo falou, entender realmente para que é o recurso. Poxa, será que isso aqui é para... Pô, esse investimento aqui, por exemplo, é para os meus filhos. Mas será que isso é para ele utilizar quando entrar na faculdade? Será que é para fazer uma festinha para ele daqui a um ano? Porque dependendo desse horizonte de investimento, vão ter aplicações que vão ser adequadas ou não, né?
Então tem questão de horizonte de investimento, tem questão de perfil de investidor. Por isso que, pegando esse gancho, cara, a questão de você, voltando para os potinhos, né? É longo prazo? É longo prazo, esquece. Não é para tirar esse dinheiro. Para uma faculdade, por exemplo, no horizonte de 10, 15, 20 anos. Por uma meta, pô, já é algo que é mais rápido, né? Então isso é bem bacana, saber o que você... Pra gente como adulto, pô, quero comprar um carro. Que hoje em dia também a gente fala de ativo e passivo de novo, né? Carro passivo... Ó. Inclusive um bom tema, né? Pra gente explicar aqui pro ouvinte, né? Como que você descreveria, Ricardo, você que é especialista em Granny Kids, como você descreveria um passivo? Passivo ali, vamos supor, a questão do carro é bem legal, né? Poxa, você compra um carro e tal, o carro ele vai gerar suas despesas, enfim, não tô aqui para julgar se é bom ou não ter carro, né? Por muitos casos realmente é importante, mas ele não vai gerar uma geração de receita de repente. Já um ativo, o Marcel ali que é um cara das ações, por exemplo, ele está de olho de repente numa geração de dividendos, né? Num ganho patrimonial, enfim, né? E muitos brasileiros ainda têm certa dificuldade para entender a diferença disso, né? Até a casa própria, né, cara? Dependendo, pode ser ativo ou passivo, Exato. dependendo do viés. Se for Carro, justamente, se for para alugar, ok, você vai render frutos com aquilo ali. Se for só para morar, não. Verdade. O carro é a mesma coisa, vai depreciar, mas se você fizer dinheiro com o uso do carro, né? Isso é um conceito do pai pobre, né? Justamente. Que é um conceito completamente diferente da contabilidade, né? Mas contabilidade passiva e ativa é completamente diferente. Totalmente. Mas para a educação financeira, esse conceito do livro é bem interessante. Pessoal, eu queria até aproveitar e fazer uma conexão um pouco do Graninha com a própria profissão nossa, né? Minha, do Douglas, do Marcel. Nós somos sócios e assessores no escritório da Valor Investimentos, porque a nossa profissão ela foi copiada, de certa forma, um modelo que já roda muito bem nos Estados Unidos, que é o Financial Advisor. Então, assim como lá fora, né, todo mundo tem uma referência de médico na família, uma referência jurídica como advogado, lá fora é muito comum que se tenha uma referência relacionada às finanças. Então, assim, o que eu vejo, né, que se esse seu projeto conseguir se disseminar, né, digamos, pelo Brasil afora, naturalmente é algo que você tem em mente, vai ser mais demandado ainda a nossa profissão. Né? Porque se a gente der um passo atrás e falar que a população vive endividada, não poupa, dificilmente ela vai acessar o nosso serviço, que é um serviço, de fato, para poupadores, para buscar melhores opções de investimentos para eles. Eu queria trazer para esse contexto, e o Ricardo pode continuar aqui na conversa, Douglas e Marcel, como que vocês costumam lidar no dia a dia, né? É comum o cliente de vocês, nosso, né, no geral, participar dessas reuniões com os pais solicitam vocês para montar uma carteira de investimentos para o filho. É possível, dentro de uma mesma carteira, mirar uma faculdade, um intercâmbio e, ao mesmo tempo, deixar uma reserva de emergência? Como que vocês costumam lidar com isso no dia a dia? Bom, vou começar a responder, Marcel pode complementar. No nosso processo de investimentos, nós fazemos uma etapa, que é a primeira reunião, onde a gente tenta traçar realmente, né, o objetivo daquele recurso ali, até em termos de prazos, né? E dentro dessa conversa, a gente sempre levanta a questão da reserva de emergência, né? Existem pessoas que fazem a reserva de emergência com a gente e tem uma continha lá que é comum o investidor fazer, que é 6 meses de gastos, né, numa reserva de liquidez ali, tá? Então, a gente, com essa informação do investidor, a gente consegue apresentar alguns investimentos que atendem para essa proposta. Quanto à questão dos objetivos, uma possibilidade é você pensar naquela estratégia das caixinhas, né? Poxa, esse pedaço aqui vai ser para minha aposentadoria, realmente construção de longo prazo. Então, nós podemos direcionar, de repente, para um investimento com ganho tributário ao longo do tempo, como o caso de um VGBL, tá? Em alguns casos, até o PGBL também. Eu preciso de uma outra reserva que é para fazer uma viagem aí no ano que vem, ou fazer uma festa de casamento. A gente vai colocar, de repente, numa reserva de risco um pouco mais baixo, porque a gente sabe que no prazo de um ano ali a gente pode ter algum nível de volatilidade no mercado. Então, com o investidor trazendo o contexto dele, a gente consegue apresentar alguns investimentos que ele vai validar ali se atende ou não a situação que ele está buscando, tá? Então, realmente é construído a 4 mãos, né? A gente precisa da informação
do objetivo é importantíssimo essa informação. E dentro da plataforma que a gente trabalha, a gente consegue buscar alocações tanto de renda fixa até renda variável, tanto do perfil ultra conservador até o mais agressivo, né, dentro de uma mesma plataforma. Então, não há necessidade de uma pessoa criar outras contas e outras instituições para ter essa reserva, tá no banco tal, essa outra reserva. A gente consegue fazer numa única carteira, né? De forma que a gente atenda esses objetivos. E um ponto curioso é que, até com várias carteiras diferentes, fica até difícil o acompanhamento, né? De certa forma, né? Então, você centralizando os investimentos, você tem uma visão um pouco mais macro, aí com um especialista de investimentos ali acompanhando aquilo perto de você. Alguns clientes, eles têm a ideia de que para criar uma carteira para determinada finalidade, precisa abrir conta em outra instituição. E aí abre outra instituição por outra finalidade, coisa e tal. A plataforma que a gente usa, a gente consegue pegar desde o perfil ultra conservador, a renda fixa, até um perfil mais agressivo, ações e por aí vai. Então a gente consegue, dentro de uma mesma carteira, ter objetivos diferentes, né? Na mesma plataforma. E fica mais fácil gerenciar o risco também. Com certeza. Você consegue enxergar de forma global e centralizar um pouco desses investimentos. Eu queria fazer uma pergunta agora direcionada para o Ricardo. Como que quem está ouvindo a gente acessa um projeto como o Graninha Kids? Onde que é divulgado? Explica para a gente um pouquinho. Bacana, Fabrício. Obrigado por abrir oportunidade, né? Nas mídias sociais, né? Principalmente no Instagram, @Graninha Kids. Né? No Hotmart também tem o curso, né? do Graninha Kids, que é bem simples, né? É uma linguagem simples para ser utilizada pelos pais. Tá? Então, no Hotmart, lá procurar Graninha Kids ou Din, vai achar também. Tá? Então, Graninha Kids é um curso para os pais ou para as crianças? Ótima pergunta. Muita gente tem essa dúvida. A gente criou com objetivo nem de vender nada. Na verdade, na época, foi para ajudar os pais, os amigos, e os amigos falaram, cara, bota na internet para ajudar mais gente. Então, o foco a priori foi para ajudar diretamente os pais, para que eles repliquem o conhecimento dos filhos. Então, os pais estudando, sendo exemplo dentro de casa, atingindo positivamente os filhos. Agora, tá tendo uma outra visão. Pô, as crianças estão perguntando mais, já estão adolescentes, já estão aprendendo mais. Então, a ideia é o quê? Ter um braço direto já focado para falar direto com o adolescente. Né? E eu acredito muito na educação, né? Então, eu falei lá no começo, né, que eu saí de uma área de engenharia, de projetos industrial para investir na escola, para criar o Graninha e vários livros que eu gosto de Napoleão Hill, por exemplo, né? O Mais Esperto que o Diabo lá não tem a ver com finanças, mas também tem, que é a questão da alienação. Caramba, olha o resultado que nosso Brasil tá. Nem vou falar do porquê de política ou da forma, mas é da forma que a gente aprendeu. E o conhecimento liberta, tá? O conhecimento financeiro vai libertar a população. Então, essa nossa ação que foi de coração, de cunho muito social, é para que a gente tenha, adultos, a economia mais saudável lá na frente, não depender de um ou outro partido. Não esquece isso, a gente tem que fazer nosso dever de casa. Nada melhor que os pais serem exemplo. Verdade. Então, aprender sobre conhecimentos, cara, financeiros, né? A criação de hábito é muito importante, hábito para poupar, hábito para conversar com os seus filhos, para que eles aprendam a administrar o próprio dinheiro deles e também investir, né, com conhecimento no que eles quiserem. Eu lembrei de uma coisa que doeu para mim, como adulto. Eu abri a WhatsApp em 2019. Começamos a crescer, fizemos um investimento inicial. Isso é educação financeira, tá, gente? Começamos, fomos crescendo, a máquina foi girando, mais alunos. Já estávamos mirando no final de 2020, abrimos outra franquia aqui no estado. Veio uma tal de pandemia que ninguém esperava, né? Fator bem relevante. Se eu não tivesse, eu e minha sócia, né, cara, capacidade financeira, né, você falou da reserva, né, de emergência. Eu nem falo reserva de emergência, reserva de prosperidade. Não quero usar esse negócio, mas se a gente não tivesse esse capital de giro, que é importante, cara, a gente teria quebrado, porque a gente estava chegando no ponto de equilíbrio da escola, no break-even, a escola já estava pagando uma segunda. E a carteira derreteu na pandemia. Os pais saíram. Aí começou a sair aluno. Se eu não tivesse a capacidade de girar e a inteligência financeira, eu estaria quebrado. A maioria das empresas quebraram. No Brasil e no mundo da pandemia, muitas empresas quebraram.
Então, isso é inteligência financeira. Isso é inteligência financeira. Então, aplicada dentro do negócio, né? total, Nesse caso. como adulto. Então, Exato. se a gente criar essa mentalidade nas crianças, a tendência é muito forte que a gente vai ter um Brasil muito forte lá na frente. Começando dentro de casa. Né? E todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, cara. Todo mundo bom. Bacana. Parabéns de novo pelo projeto. Douglas Marcel. Bem, eu, Fabrício, sou pai, fiz um curso lá do Graninha Kids com o Ricardo e agora estou pensando em abrir uma conta para investir o que o meu filho está conseguindo poupar. Qual que seria o caminho, um start inicial que o pai poderia fazer? É possível um menor de idade ter conta de investimento, abrir conta num banco? Como que vocês costumam instruir o cliente de vocês nesse ponto? Em relação ao menor de idade, é possível sim ter uma conta de investimentos conosco. Só vai precisar de um representante legal, que muitas vezes é o próprio pai, tá? É uma conta que o processo de abertura é digital, então a gente tem um link que essa conta ela já abre sobre a nossa assessoria, tá? E para encontrar o nosso contato, enfim, nosso escritório da Valor Investimentos aqui em Vitória, ele fica ali na Praia do Canto, né? A gente tá lá todos os dias de semana, é só passar lá procurar o Marcel, o Douglas ou até mesmo o Fabrício. Acredito também que quando esse material for lançado deve aparecer nossos links para redes sociais, a gente pode ser acessado diretamente lá. E o convite que a gente faz, né, para fazer uma primeira reunião, realmente lá conversar, né, entender qual é a proposta ali dos investimentos, para que a gente consiga ver até o que é possível, o que não é possível ser feito e criar uma solução sob medida, né? A tarefa número 1 do assessor de investimento é ouvir, né? Então a primeira reunião a gente fala menos e ouve mais, né, Edu? Exato. Então a ideia é a gente entender a necessidade para trazer uma solução personalizada, que seria a segunda tarefa. Né? E a terceira tarefa é acompanhar isso ao longo do tempo, porque o mercado é dinâmico e precisa ter um profissional ali acompanhando os investimentos ao longo do tempo. Excelente. Pessoal, já em viés de encerramento, eu acho que a gente podia deixar aqui algumas dicas, insights de leitura para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas também terem algumas referências do que a gente estava falando. Vou começar por mim e depois eu passar a bola para vocês. Eu acredito que o livro Psicologia Financeira, ele traz ensinamentos assim atemporais para todos nós, muito mais do que a gente ter que entender números, porcentagens, qual investimento é melhor ou pior. Eu acho que é dar um passo atrás e saber lidar com o dinheiro é muito importante, questão comportamental, tá? E eu queria passar para vocês também poderem começar com o Douglas aqui. Fabrício, eu vou citar o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Uma leitura muito fluida, é um livro bem pequenininho, tá? Eu já li, gostei bastante. Ele traz alguns conceitos de educação financeira de uma forma muito simples. É um livro também atemporal, inclusive uma excelente dica de presente, tá? Para dar para alguém aí, caso você entenda que tem algum conhecido que precisa desse tipo de conhecimento. O Homem Mais Rico da Babilônia, bem fácil de achar aí nas principais lojas aí de livros, tá? Excelente. Você, Ricardo? Vamos lá, Fabrício. Uma questão que eu vou citar até do Graninha, no site lá www.graniakids.com, tem um e-book que a gente criou, Como Dar Mesada pro Seu Filho. Então você pode baixar gratuitamente, tá? E lá o primeiro capítulo são para os adultos. Inspirados em qual livro? Que é o Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Que lá ele vai falar de como você pode utilizar, pais que estão nos ouvindo, saber separar um pouquinho do seu dinheiro, aprender você a fazer para depois ensinar para os seus filhos que estão em casa. Então, Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. Excelente. Para fechar, Marcel, dá sua dica. Eu acho que eu vou ter que falar do Pai Rico, Pai Pobre, né? Talvez os mais citados aqui. É um livro de leitura muito simples. Acho que nesse momento é importante dar essa conexão para o público, né? A gente não vai ficar falando de livros aqui, como você falou, com conteúdo muito denso, muito específico. A gente recomenda a leitura de livros fáceis, né? Que tragam alguns insights importantes para a pessoa já aplicar no dia a dia. Vou aproveitar o gancho também, o meu e-book, né? Está disponível no meu Instagram, você consegue acessar lá o link para baixar. E se chama Muito Além do Básico, né? Esse livro ele já é mais voltado para a área de investimentos mesmo. Obviamente tem alguns conceitos ali de finanças pessoais, mas também é um livro bacana aí que eu escrevi ao longo de um bom tempo. Bacana, excelente. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado você que está nos ouvindo. E queria fazer um pedido final. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhe o conteúdo se acharam relevante.
e dá o like aqui embaixo, que é super importante. Até o próximo conteúdo do IBEV. Obrigado. Abraço. Pessoal. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal e Vale, categoria Master, Apex, Banestes, Med Senior e Cicobi, categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.